no projeto Compartilhando a Cultura Gaúcha. Como já conversamos no nosso primeiro vídeo, a gente falou um pouco sobre o que é cultura, o que é a arte da dança, o que é o tradicionalismo. Hoje, nós recebemos aqui duas referências, dois ícones da dança tradicional gaúcha. O seu Beloni e o Thiago vão nos dizer agora um pouquinho, vão nos contar agora um pouquinho sobre a sua história, a sua trajetória no tradicionalismo. Bem, pessoal, vamos falar informalmente. Eu sou professor licenciado em História e estou acadêmico de Filosofia. E no movimento tradicionalista gaúcho, eu me especializei na história da dança. Estudo a dança desde a pré-história e o seu progresso, a sua evolução no mundo. E nós temos que atentar que a dança foi uma das primeiras expressões que o homem teve, o homem usou para se comunicar. Por causa da repressão, principalmente na Igreja Católica, não existia, não poderiam falar, então eles dançavam se expressando. Bem, mas eu tenho uma trajetória no tradicionalismo, fui campeão do Enarte, sou autor, coautor dos dois livros de dança, Danças Tradicionais Gaúchas e Danças de Salão, do Compêndio Técnico Ilustrado de Dança de Salão, ambos adotados pelo movimento tradicionalista gaúcho para os concursos do MTG. Fui vice-coordenador da primeira região, fui patrão do Lanceiros, fui campeão do Enarte, fui painelista do CIOF no folclore, em Passo Fundo, e viajei para a Áustria, para a Alemanha e para a Eslovênia, levando o grupo, e muitas vezes fui na Argentina e no Uruguai, sempre levando grupos e participando de palestras e contribuindo em simpósios. Em síntese, eu tenho um troféu de destaque que eu mais considero, talvez o mais importante para mim, foi um troféu de destaque da 11ª região tradicionalista, lá da Serra, que eu assessorei a 11ª região, nos seus projetos, todo um ano, para queriam fazer concurso de prenda, concurso de danças, queriam fazer a campeira, então fiz assessoramento para eles e fui agraciado com o troféu de destaque. Fui troféu de destaque também como patrão. Então é isso, mais ou menos, bem sucinta, porque eu tenho minha coreografia bem escrita, né? Sou militar reformado, tenho aquela linha do militarismo, né? Da ética, dos costumes e das tradições todas que o Exército nos coloca. Em princípio era isso, né? Buenas, meu nome é Thiago Silva, sou professor do Estado, Rede Pública Estadual de Educação, anos iniciais, ao qual tenho o maior orgulho de fazer parte, trabalhar com anos iniciais, educação, todos os dias há praticamente 15 anos. Também comecei no movimento, vai ficar difícil falar depois sobre o Onif, falar da trajetória dele, mas a gente está aí para aprender com ele, né? E a gente tem o maior orgulho de estudar com ele e fazer o dia a dia com o seu Beloni, assim, sempre conversando. Eu comecei no movimento em 1993, na cidade de Juí, sempre na cidade de Juí, não na região tradicionalista, como dançarino de invernada juvenil. Logo em seguida fui para o CTG Clube Farroupilha, onde tive praticamente toda a vivência tradicionalista como dançarino, como instrutor. Em 2016 fui agraciado também com o título de campeão de Enarte Força B como instrutor dentro do grupo de folclore Chão Batido. Logo após, em 2018, a gente fez parte da equipe técnica do movimento, né? 2018, 19, 20. Então a gente vem aí um bom tempo já estudando, aprendendo cada vez mais sobre o Beloni e todos os outros mestres que passam lá, passam no MTG, e que nos propiciam, né, a gente ver, aprender mais
poder construir um movimento melhor para a criançada, para o jovem, os adultos, veteranos, enfim, e mostrar para eles o que é o certo, né? De onde vem, o que é que fazem, por que fazem, como fazem. Então é importante que a gente não é só chegar e vir mostrar os passos para eles, mas mostrar qual é a essência disso tudo, né? E qual a fundamentação deles fazer e fazer eles entender, né? Dentro de cada categoria, dentro de cada limitação, nunca ultrapassando limites e condições de crianças, juvenis, adultos, veteranos, enfim. Mas isso é importante a gente aprender e também mostrar para eles o quão importante isso. E acho que a pessoa do seu Beloni é sem dúvida a mais indicada para vir nos ensinar, vir mostrar para nós que caminho é esse. Da onde veio essas danças, né, que nós dançamos hoje? Que época se dançava? Porque as crianças põem um vestido, acham lindas, depois se usa uma pilcha, mas que época que se usou isso? Como que era a sociedade? Né? Como que se portava aquele gaúcho, aquela prenda de antigamente? Já que esse nosso movimento é um movimento tão bonito e que eles vêm para cá, vêm para entidades nacionais cheios de expectativas, cheios de vontade de aprender coisa nova, mas a gente também tem que ter o cuidado de saber o limite até onde ir e como ir. Muito obrigado pelo convite. Então eu também queria complementar que eu faço parte do Departamento de Cursos do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Ajudei a formatar o grupo para os grupos de professores, os cursos de professores. Fui palestrante do CEFOR e do CEFOR avançado, inclusive em Uruguaiana, o CEFOR que eu participei, foi o CEFOR para patrões em Uruguaiana. E do Enarte, posso se dizer que por enquanto é o que mais entrou naquele tablado. Até agora ninguém ainda me superou. Claro, agora deve superar, mas eu ainda estou entrando, né? Ainda estou por lá, mas não concorrendo, né? Coordenei a parte técnica das danças do Enarte de 2014, desculpe, até 19, né, que nós estivemos juntos, né? 2019. Agora estou coordenando, fazendo esse mesmo serviço lá no Paraná, no FEPAC do Paraná. Estamos dando os cursos lá e estamos fazendo uma maneira nova de avaliar. Nós estamos criando coisas novas que vêm ao encontro dos tradicionalistas, dos professores, dos governadores de grupos de dança, e esperam que isso possa acontecer, né? Então esse é o nosso trabalho. Bom, o movimento tradicionalista gaúcho ele é feito de pessoas. E pessoas como todos nós, né, que trabalhamos para que a nossa cultura seja levada adiante sempre. E principalmente exemplos para essas crianças, né, de como o senhor disse, né, de como é a nossa cultura, como o professor Thiago disse também, de onde isso surgiu, né? E para eles é muito importante saber tudo isso, de porquê da nossa roupa, de porquê da nossa dança, em que época isso aconteceu. Então, eu pergunto a vocês, né, para introduzir isso para crianças, né, de uma forma simples, né, para que eles entendam como surgiram essas danças, né, já que a dança, então, porque a arte surgiu antes mesmo da escrita, né, você estava falando, né, da dança. Então, a dança é uma das coisas mais antigas que existem, né? A nossa dança gaúcha. A dança é tão antiga que Confúcio já dizia, o sábio chinês, né, Confúcio, não precisa me dizer quem és, diga-me o que tu danças, que eu sei quem você é. Então, tudo é por intermédio de dança, porque a dança expressava a cultura de um povo. E nós temos que entender, meninas e meninos, que nós temos uma diversidade cultural aqui no estado. Este ano o MTG, na Semana Farroupilha,
tratou do tema das etnias. Eu fui a Porto Alegre lá dar umas palestras sobre as etnias. Então nós temos vários polos culturais, sendo que Ijuí eu acho que é o campeão, né? Tem quantas etnias tem lá? Hoje Ijuí tem o título de capital mundial das etnias. Hoje, atualmente, no Parque de Exposições, Wanderlei Burman lá, são 12 grupos étnicos. 12 grupos étnicos. Mas já tem um projeto mais, aí com né? mais grupos que já estão sendo estudados, porque é onde a gente sabe, e que daqui um pouco vai ter lá no parque os seus lugares oficiais, como todos os outros têm, né? Já tem as casas culturais de Isso, culinária. Bem, a nossa dança, nós temos que compreender que a dança não surgiu por acaso. Surgiu, em princípio, lá as danças religiosas, as danças xamânicas, que eram aquelas danças dançadas pelos pigmeus africanos e os pigmeus asiáticos, sendo que os pigmeus africanos imitavam os animais, os asiáticos eram uma dança torturante, que era mais interiorizada, né? E o homem dançava tudo, dançava para chover, dançava para a chuva, dançava para as árvores, para darem frutos, dançava para tudo que ele imaginava, dançava para preparação para a guerra, dançava para os casamentos, dançava a morte, tudo isso o homem dançava se expressando. Bem, e ela foi surgindo, a Igreja Católica era muito repressora, proibia as danças do povo, porque eles chamavam, só podia dançar danças regionais. Só podia dançar danças regionais, que eu digo danças sacerdotais, que a Igreja Católica permitia. E essas outras danças, eles não aceitavam as danças do povo. E daí começaram a dançar, que sabe como é quando o povo começa a praticar, os governos, quem manda vai ter que aceitar alguma coisa. Aí foram abrindo, fizeram uma pequena abertura e foram permitidos que se dançasse temas religiosos. Mas depois, quando eu falar sobre formações, eu quero falar um pouquinho sobre as formações, o significado dessas formações. Então a dança surgiu, depois ela partiu que o povo partiu da camada sociologicamente mais elevada, ou seja, do rei, os nobres imitavam os reis, no que desse que fosse possível, a outra sociedade ia baixando e uma imitando as camadas logo superior acima. E aqui no Brasil, a dança que chegou na sociedade imperial, na sociedade sociologicamente mais elevada, foi dançando até o povo, chegou aqui no Rio Grande do Sul, nas camadas mais elevadas, até ela desceu para o povo. No momento que ela desceu para o povo, ela tornou-se uma dança folclórica, uma dança de salão. Essas danças, pezinho, anu, tatu com volta no meio, shot duas damas, shot carreira, eram as danças de salão. Para ficar claro, gurizada, é como se fosse, hoje os bailes, quando tem aqui o baile do CTG, se dança o quê? Vaneira, vaneirão, né? Shot, valsa, rancheira, chamamé. Essas danças que a gente dança hoje eram dançadas nos salões como se fossem os bailes. Mas começou com as camadas mais altas, com a sociedade, com o rei, os reis, né? Quem tinha mais importância na sociedade começou dançando as danças, até chegar no povão, digamos assim, tá? Só que aqui chegou aqui no Rio Grande do Sul, elas não foram dançadas como eram lá. Porque cada povo, cada região cultural, uma cultura, eles tinham a sua maneira de seus costumes, a sua maneira de agir. Então eles não aceitavam muitas coisas que eram feitas lá. Por exemplo, o balaio, ele não tinha essa mão nas costas para fazer a roda, era mão dada, e o gaúcho aqui não aceitou. Porque aqui foi uma sociedade patriarcal, ou seja, mandavam eram os homens, né? Na sociedade matriarcal que mandava, que as mulheres que mandavam,
Aí era aceita certas situações que o homem gaúcho não aceitava, porque cada estância era uma comandância militar. Então eles eram investidos, o peão era o campeiro e ao mesmo tempo era o soldado. Então eles tinham aquela coisa rígida, aquela coisa de homem, que o homem não chora, que o homem tem que ser valente, que o homem tem que combater até a morte, que não pode recuar. Era aquela situação que tinha, né? O estado do Rio Grande do Sul foi doado essas terras para ocupar o território e ao mesmo tempo defender o território. Bem, mas nós temos que entender que essas danças, elas têm umas, vamos colocar assim, umas repartições. Elas têm umas camadas. Elas surgiram, vou falar sobre o fandango. O fandango foi o Paixão Corte e o pessoal do Fegadã, eles falam muito em gerações coreográficas, né? Nós, quando escrevemos esse livro, nós chegamos à conclusão que essas danças já não eram mais gerações coreográficas, já não estavam dentro das gerações, elas estavam dentro dos ciclos coreográficos. Então, geração o que é? É lá onde ela surgiu, lá onde ela começou a surgir, aonde foi dançado uma vez, foi dançado duas vezes, foi dançado mais vezes e o povo aceitou. E onde que começou o fandango, seu Domingos? O fandango ele é de origem árabe, começou na Península Ibérica, pela dominação árabe, invasão árabe lá na Espanha e Portugal, que Espanha e Portugal não eram divididos, né? Era a Península Ibérica. Os árabes dominaram a Península Ibérica 781 anos. Está muito livre, nós encontramos que é 500 anos, mas não é. Ele foi de 711 a 1492. 1492 eles dominaram, que é o general Tariq que conseguiu dominar. E essa dança lá, porque vem na mente das pessoas o árabe, pessoa sisuda, entonada, e dançava da cintura para baixo, que é a dança que nós chamamos a postura espanhola hoje. E aqui no Rio Grande do Sul nós encontramos duas posturas, a espanhola e a portuguesa. Bom, e lá ele se tornou a dança protocolar da Espanha, de Portugal, deixa eu ver aqui, da França, do sul da França e da América Latina. Que foram os que colonizaram a América Latina. Chegaram aqui, né? Porque na verdade aqui nós estamos na América Latina, mas o único povo diferente somos nós, falamos português, todos os outros falam espanhóis. Eu tenho dito que os espanhóis estão certos, nós que estamos errados, estamos intrometidos aqui no meio, né? E aí eu posso falar um pouquinho. Aí vem a pergunta, por que um país desse tamanho e os outros países são tão pequenos? A América Latina mesmo, a América Espanhola é pequena. Porque eles não se acertavam, eles dividiram, brigaram entre eles, foram separando em pequenos países. E Portugal tinha um sistema unificado de poder. Então o rei usava os nobres, usava as pessoas ricas, os plebeus todos para trabalhar. Então ele era unificado, ele dava o poder, mas ao mesmo tempo centralizava, fiscalizava. E isso ele introduziu aqui. E aqui nós temos um poder centralizado, que é da origem portuguesa, por isso que não houve essa separação, apesar das várias tentativas. Não houve. Revolução Farroupilha. Revolução Farroupilha, a balaiada, a sabinada, e assim vai indo, né? E a dos alfaiates, dos mascates, tudo essas tentaram separar, né? Por a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, em princípio, não tinha ideia de separar o país, não. Lá no fundo da história. Eles queriam que Minas comandasse. Era isso. Então, a questão do fandango, as danças aqui que a gente trabalha com as crianças, onde tem sapateio, então, é com dança com característica do fandango. Sim, porque toda dança que é sapateio é fandango. E aí que o pessoal mistura um pouquinho.
sapateio diz assim, tu tem que conquistar, tu aprenda por sapateio, por sapatear. Aí o que acontece com isso? Essa conquista. Ele faz sapateio, faz repique, faz tudo, faz um montão de coisas e deixa prender-lado. Depois no final ele levanta a cabeça e estou pronto. Não é isso. O sapatear é responder com o sapato, que era o sapateio, vem de sapato, né? Com as botas, que nós usamos com as botas, é reproduzir os tempos fracos, os tempos fortes e os tempos fracos de uma música. Se nós conhecemos a música e alguém sapatear essa música aí, e eu sei a letra dela, eu conheço só pelo ouvido, só pelo sapateio. Ele canta com os pés, eu traduzo assim, ele vai cantar com os pés das músicas. E a prenda vai fazer seu sarandeio com garbosidade, com elegância recatada, porque o fandango é assim, porque o fandango é sedução e galanteio. Mas que sedução é essa, que galanteio é esse? Esse galanteio pela sua garbosidade, a sua gentileza, a sua deferência com a sua prenda, a sua admiração em relação à sua prenda. E a prenda, ela se tornava recatadíssimas, fazendo sarandeios ali, sem extrapolar, sem entrar naquela outra, na parte lúdica, na sensualidade, sem entrar na parte sensual das coisas, né? E era um sistema namorico de negaças, de recursos, de indas e vindas. E se desse certo, dava certo. Se não dava, não dava. Então era mais ou menos isso que acontecia com o fandango, né? E nós temos que atentar que isso aqui é importante. Quando vocês nós estivermos num tablado desse aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, que é o tablado, vamos dizer aqui, ó. E lá estão todos os outros. Lá é uma época, aqui é outra. Lá é a época atual, a época contemporânea que todos que estão lá. Quando eu entrei aqui, eu não existo no século XXI. Eu existo no final do século XVIII e no século XIX. Porque eu estou representando, colocando um tema de uma época que eu, como do século XXI, não vivi. Então eu tenho que estudar os costumes e os hábitos daquele povo. O que é hábito? Hábito é o proceder individual. Por exemplo, na casa de você, todo mundo tem um sistema de hábito. Um tem que dormir às 10 horas, tem que dormir às 8, outro não vai dormir, sei lá, o pai. Então são situações assim que a gente tem que nós temos que conciliar. E costumes é o hábito, é o viver da sociedade. Viver da sociedade que vai passando de geração, de pai para filho, de mãe para filha, e se torna tradição. Então esses são os costumes. Então nós temos que estar atentos para isso. Eu já vou intercalando no meio, que isso é muito importante. Seu Belloni, e junto com o fandango, que surgiu lá na Península Ibérica, qual outra geração estava acontecendo ao mesmo tempo lá pela Europa e que serviu de influência para nós aqui? Bom, acontece o seguinte, quando nós temos que dividir, nós estamos ali, Península Ibérica e o resto, Aí, outra geração que foi surgindo, que foi se intercalando, foi o minueto. O minueto era a dança dançada nas cortes, Mas não é isso que nós chamamos aqui, o anu como o minueto. O anu não é minueto, eu já vou esclarecer depois, o anu não é minueto. Mas na verdade, o fandango é a dança protocolar de uma época toda. Aqui no Brasil também. Ela chegou aqui, o fandango chegou aqui e se espalhou imediatamente por todos, né? Tanto é que hoje nós temos as danças birivas, temos as danças do pegadão, temos essas danças, vários birivas tipos. É as danças só dos homens, só os homens dançavam. A dança biriva é só homem. E aí, às vezes o pessoal mistura essas danças birivas com essas danças de salão, não tem nada a ver. São coisas diferentes. Mas aí nós temos que atentar que algumas danças pegaram alguns movimentos não,
algumas figuras das danças birivas. Olha o fogo. Olha o fogo, é uma figura da dança biriva, mas não necessariamente como era na dança biriva. Ela foi adaptada aqui para quê? Para a nossa dança de salão. E porque tem a dama também. Tem a dama também. Quando o homem está sozinho, ele salta, ele pula, ele grita, ele diz palavrões, vamos dizer assim, ou não diz. Quando a mulher chega perto, ele tem que muda a característica. tem que mudar. Porque o gaúcho sempre foi respeitador. Muda os costumes, muda os hábitos. É isso aí, sempre foi respeitador. Então nós temos o ciclo do fandango e o ciclo do minueto. O minueto é a dança protocolar da corte, né? Que o primeiro minueto ele foi dançado em 1653, na corte de Luís XIV, que era o Rei Sol. Aí muitos dizem o seguinte, ele se chamava Luís Sol porque ele dançou o papel de Sol no Ballet La Nuit, mas não é isso. Ele se chama, eu que sou historiador, sou professor de história, sou formado em história, e lá nós chegamos a estudar isso. Ele era Rei Sol por quê? Porque na parte da tarde ele ia para os aposentos deles, que era grandão, talvez maior que isso aqui, e reunia todo mundo lá dentro. Então lá eles conversavam, eles dançavam, tudo em volta dele. E ele mesmo se denominou Rei Sol, porque ele é o centro de tudo.